Bem-vindos ao Free Bet Show, Betan, episódio 143, aqui com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro? Olha, Alex, eu estou arrepiado por voltar a este estúdio fantástico. Estúdio Novo estúdio! renovado, como vocês podem ver. Espetacular. Para quem só nos vai ouvir a no nossa equipa de Spotify. produção fez um excelente trabalho aqui. Não Ora fez, bem, Pedro? Alex, nós estamos num relevado de futebol. A Exato. verdade é essa. Temos aqui as chuteiras, temos aqui o ecrã. Igual ao do Para dar Palmeiras, tudo. não é? Igual, assim, parecido ao do Palmeiras. E portanto, não, sem dúvida, um excelente trabalho da nossa equipa de produção. Temos Sem aqui um estúdio renovado, fabuloso. Para quem só vai ouvir no Spotify, dê uma vistinha de olhos no YouTube para ver aqui o nosso estúdio. Alex, dizia-te eu que estou arrepiado com o estúdio naturalmente, mas porque já tinha saudades, obviamente, de estar aqui em casa contigo e perante todos vocês que nos vão ver e ouvir. E a semana passada estivemos a fazer a antevisão da Supertaça. Obrigado uma ao experiência canal fabulosa, 11 não foi? pela oportunidade e à Betan, que ele fez Foi espetacular. espetacular. Com o Beto e com o André Almeida. E dizer ao André Almeida que o Dé diz é um bom Verdade. jogador. Tu deste essa dica ao André Almeida e ele confiou em ti. Ele disse, Exatamente. ok, ele disse assim, Alex, eu não conheço, vou confiar em ti. Sim. Olha que eu acho que não se vai dar mal. Eu O André acho- Almeida por confiar em ti. Não, mas olha, foi Acho uma que foi belíssima uma visão, conversa. sim. Foi uma belíssima conversa. Sim. A malta viu. Para quem nos perguntou no chat do YouTube se isso no canal 11, não. Foi uma exceção. Foi por causa da Supertaça. Foi uma experiência. Nós estamos de volta, como habitual, ao nosso estúdio. E mais oportunidades virão Sem e é dúvida. devido a vocês, do apoio dos Exatamente. comentários, é fantástico. E na temporada 3, para mim, foi os grandes o vencedores, foi a comunidade, porque Foi, os foi, comentários muito mais envolvidos e as questões espetaculares. Sim, sim. Eu tenho a certeza, neste primeiro episódio, Já vai haver vai haver perguntas, grandes comentários desafios. Eu também acho. É isso, malta. Façam como o Alex disse agora. Na temporada passada, a comunidade cresceu também graças a vocês, porque participaram sempre no chat do YouTube, mandaram desafios, Sim. sugestões, perguntas, as vossas escolhas. E não se esqueçam de Dizem de ligar onde as vem. notificações, porque Exatamente. quando o episódio sai, são Logo, logo tac. notificados e as 5 estrelas no Spotify Exatamente. faz diferença se nos ouvem nessa plataforma. Sem Por isso, dúvida. muito obrigado a toda a gente e na próxima semana o episódio vai sair na próxima quinta, Sim. por isso estejam atentos para as notificações nesse exato dia. Alex, alguns dos nossos mais habituês, a quem eu tenho que dar um abraço, o José Viana, obviamente, mandou-me mensagem semana passada, estava em pulgas para João começássemos. Cunha, João Cunha. José Metolos, tivemos a oportunidade de conhecer no Exatamente, live olha, show. e eu trouxe as meias que ele me ofereceu, cá estão elas, uma de duas, ofereceu-me 2 pares de meias Sim. fantásticos, os 2 verdes, um com padrão, este sem padrão, eu hoje achei que este estava melhor para hoje, cá estão Sim. elas, eu prometi que trazia e trouxe, JC Janeiro, 27 Diogo, há uma série de malta, obviamente, nós vamos, como vocês sabem, semana após semana, comentar Exatamente. aqui com vocês, portanto, é isso, Alex. E esta temporada os episódios serão um pouco mais longos, É. saindo uma vez por semana, mas vai ser, vai ser Exatamente. espetacular. Vamos e sempre voltar à base. Detalhado, Sim, detalhado. sim, sim. É isso Mas mesmo. sim, nós temos de começar aqui o episódio a De dar forma um as bocadinho nossas menos alegre, não é? condolências, não é, Sim. Pedro? Exato. Tivemos a infeliz notícia, completamente inesperada, que Jorge Costa faleceu, uma lenda não só do Futebol Clube do Porto, Do futebol mas do português. futebol português. Mas sim, é uma perda que representa tanto o clube e naturalmente o Porto também pediu para reagendar o seu jogo com o Vitória E bem. foi aceito para segunda às 8h45. Parece-me bem. Alex, um jogador muito titulado. Exatamente. Há pouco falávamos um bocadinho sobre o número de campeonatos e de provas europeias que o Jorge Costa Uma conquistou. Champions League com José Mourinho, não é? Com o Exatamente. Taça famoso UEFA. vídeo Yeah. a dizer José Mourinho a privar uma história que estava num jogo complicado e ao intervalo o capitão Jorge Costa disse não, eu vou resolver a situação para que tu depois possas só falar da tática. E Mourinho disse que essa história foi exatamente assim e Jorge Costa não é um capitão, é um líder, Um líder, como exatamente. ser humano e daí custar ainda mais. Sim, José Mourinho dizia que era muito mais fácil para ele, enquanto treinador, não ter que se preocupar com essa questão da liderança dentro do balneário, porque tinha um líder como Jorge Costa. Dizer-te ainda que, porque falámos, também é um jogador histórico para o futebol português, desde logo a conquista do Mundial Sub-20, ele faz parte importante dessa equipa, e 50 internacionalizações pela seleção, em variadas competições como Euros e Mundiais, sempre a grande nível. É de facto, foi de facto um jogador histórico para o Futebol Clube do Porto, para o futebol português e para grandes conquistas do futebol português, quer ao nível de clubes, quer ao nível de seleções, e depois Exatamente. também como treinador. Portanto, deixou sempre a sua marca no futebol e não é por acaso que é dito por todos os seus pares, ex-colegas, que era de facto um excelente jogador, mas também um excelente homem. Portanto, Exatamente. daqui da parte do Free Bet Show, minha parte e do Alex, ficam também esse nosso abraço e essas nossas condolências à família, aos amigos e ao Futebol Clube do Porto. Descansa em paz.
Descanse em paz. E sim, vamos começar então. Vamos Vamos, falar do Alex. Futebol Clube do Porto. Já lá vamos neste ao, episódio. exatamente, já lá vamos E ao eu Porto. posso dar aqui Pontos positivos, não adiantar é? muito positivo. Eu estou muito O Alex, entusiasmado. vocês, olha, É o o Alex nos primeiro últimos dias. episódio do Pre-Match Show que nós vamos falar do Froholt e do Futebol Clube do Porto. Eu vou Por fazer uma isso, coisa. Estava o Porto a jogar grave contra o este Atlético e estava o episódio. Alex a mandar mensagens sobre o Froholt. Não, eu quando vejo a Entusiasmado, contratação louco. do Froholt, eu mando mensagem. O Alex estava louco logo. Eu fiquei meio louco com a contratação, mas É verdade, nós vamos é verdade. falar mais à frente deste episódio. Mas vamos começar primeiro com a vitória do Benfica Vamos ao na Benfica. Supertaça, uma vitória importante. E estamos a gravar antes do jogo com o Nice, mas vamos Sim. dar as nossas previsões, tendo em conta a terceira eliminatória da Champions League e também ao playoff, que pode ser com o Fenerbahçe Ou com o o Feyenoord. Feyenoord. Já Isso. sabemos quem Isso são mesmo. os possíveis O adversários. Benfica tem a vantagem, que, já agora para explicar isto, tem a vantagem, quer contra o Nice, quer contra, depois no playoff Feyenoord ou Fenerbahçe, caso passe o Nice, de jogar a segunda mão em casa. Tem essa vantagem. Exatamente. Alex, ainda à Supertaça, damos aqui um saltinho muito rapidamente da Sul ao Algarve, porque tivemos um grande jogo de abertura da época. Acho que foi... o Alex já estava na cabeça porque ele disse, porque ele ficou assim com um grande jogo. Um grande jogo. Um grande jogo, não ao nível de qualidade técnica, Alex. Sim. Não me entendas mal. Mas acho que houve muita emoção. Acho que as duas equipas, os dois clubes encararam com grande seriedade esta competição. A forma como se preparou o pré-jogo, a forma como durante a semana, e nós fizemos parte disso também, foram feitas várias antevisões e vários programas em torno desta Supertaça. Parece-me que a Supertaça deste ano foi muito valorizada e foi uma belíssima maneira de... Claro que o Benfica começou com o pé direito, mas o futebol português neste caso começou a época com o pé E direito. muitos reforços, também havia a dúvida se Rui Borges ia jogar no sistema tático com o 4-2-3-1. Havia dúvidas no Benfica se os reforços seriam já titulares e foram. Exatamente. Alex, e se calhar começa já por aí. Exatamente. Era para aí que tu querias começar, não era? Claro. O impacto imediato, O impacto imediato. dos reforços do Benfica. Todos os reforços que o Benfica contratou neste mercado, Titulares. todos valorizaram e todos titulares. E algo que eu adoro de todos, ok? Do Dedic, do Ivanovic, do Richard Rios e do Enzo Baranachena, todos são agressivos fisicamente. São jogadores a nível mental, perdem um jogo, emocionalmente tu sabes que eles perderam um jogo. Falta este tipo de jogadores naquele... Faltava esse tipo de jogadores e nesse plantel falava do... sobre isso. Exatamente, Lembras-te? na última conferência de imprensa, antes do jogo com o Nice, referiu isso mesmo, com o Richard Rios, com o Enzo Baranachena, com o Dedic, que ofensivamente, meus caros, o Dedic, Orsens, é uma excelente ala direita, na minha opinião. Podem-se complementar bem, sim. É uma também acho. equipa que soube os seus problemas e reagiu com as soluções deste mercado de verão, o Benfica. Por isso tem de elogiar todas as contratações até agora, porque tem um impacto imediato nesta equipa do Benfica. Alex, concordo, subscrevo. Eu acho que há aqui questões diferentes que os reforços trazem, mas há um ponto em comum. Sim. Essa tal agressividade positiva que o Bruno Lage falava. Nesse aspecto, claramente o Benfica está mais à frente do que estava na época passada. Sim. E Bruno Lage falava sobre isso, ainda lembro-me, no Mundial de Clubes. Nós acompanhámos aqui ele, conferência de imprensa após conferência de imprensa, referia essa questão da agressividade, no bom sentido, como é óbvio, Faltava. que faltava e que o Benfica agora acrescentou e que verificou-se já nesta Supertaça. E acima de tudo, o que é que me parece, Ivanovic ainda não o vimos, vamos ver de certeza, o que é que me parece que Dedic, Barrenetxea e Richard Rios trouxeram já e nós podemos já ver. Com mais passos acertados ou menos passos acertados, com mais duelos ganhos ou menos duelos ganhos, eles não têm medo nenhum de assumir o jogo. Sem dúvida. São jogadores que chegaram aqui, viram e venceram, literalmente, porque venceram a Supertaça, mas digo aqui, ou seja, chegaram à equipa, Sim. titulares, peito feito, peito aberto, a assumir. Sim. O Benfica precisa de jogadores com personalidade. Verdade. O Benfica, todos os clubes grandes lutam por títulos, naturalmente. Sim, Mas o concordo. Benfica tinha essa necessidade. E essa necessidade, como tu disseste bem, Alex, foi suprida, sem dúvida. Jogadores como Otamendi, com muita responsabilidade, Capitano, Verdade. Richard Capitano. Rios, qualquer adversário de Richard Rios, adeptos, jogadores, tem uma opinião de Richard Rios. E olha com respeito para ele. Richard Rios é carismático e em campo Verdade. nota-se. E nós conhecemos Richard Rios. Richard Rios não teve dos melhores jogos no seu primeiro jogo na Não, Supertaça. mas vai ser muito melhor. Mas 14 duelos, 12 ganhos. 12 ganhos. Exatamente. Não foi o melhor jogo, mas a nível de condução de bola, esteve lá e em vários momentos do jogo esteve presente e valorizou o coletivo com várias ações No lance do gol. positivas. O lance do gol, Exatamente. aquilo é um lance típico de Richard Rios, do que nós víamos no Palmeiras, Alex. Richard Rios a receber ali Exatamente. com dois rivais, com dois adversários a irem ao duelo físico com ele e ele a conseguir ultrapassar esse duelo e depois a jogar longo. Não esperem de Rios aquele último passo fabuloso no último terço. Sem Não é dúvida, isso. sem O dúvida. Benfica precisa de outro jogador para fazer Esperem de Rios para valorizar esse mesmo jogador. Porque exatamente. esse mesmo jogador Isso mesmo. precisa de jogadores como Richard Rios Atrás dele, e ao lado. Enzo Baranachena, que exato. é um jogador super cerebral. E nós falámos a temporada passada do pre-match show do Benfica e dizíamos Florentino é o único médio defensivo que dizemos mesmo
médio defensivo, 6. Agora, Manu Silva, Barrenechea. Enzo Barrenechea e Florentino Luís. Agora, já está resolvido este problema a nível do 6. E Barrenechea, notamos, posicionalmente, cerebral, vai valorizar muito mais o plantel, porque é um jogador com uma leitura de jogo acima dos outros 2 jogadores, na minha Sem opinião. bola e com bola. E com bola, deixa-me dar-vos um dado aí para casa e para ti, Alex, não sei se Apesar de reparaste Manu nisto. Silva pode ser uma Manu Silva surpresa também pode ser agradável. com bola, sem dúvida. Também Vamos acho. ver. Também acho. Manu Silva depois de lesão, também acho que sim. Vamos ver. Deu-nos bons sinais quando ingressou no Benfica e já no Vitória antes. Dizer-te a ti, Alex, e lá para casa, não sei se tem noção deste tipo de dados, mas o ano passado, quando nós fazíamos aqui antevisões e rescaldos, normalmente víamos sempre os dados, número de passos, recuperações, duelos. E o que é que me parece? Parece-me que há aqui uma evolução com Barrenechea, que o Benfica vai chegar lá. Qual é que é a questão? É que Barrenechea, neste jogo da Supertaça, foi o jogador do Benfica com mais passos e com mais passos certos. Sim. 49 passos, 45 passos certos. E o ano passado, Otamendi era bastantes vezes o jogador do Benfica com mais passos. Era Ou preciso seja, isso, sim. esse jogador não era o jogador do meio campo, era o jogador da defesa. E neste momento, Barrenechea parece-me que é esse jogador para assumir. E falas em Otamendi, o jogador que eu acho que faz total sentido mencionarmos agora, é um jogador, para mim, um dos jogadores mais criticados, e não mereceu a crítica em Portugal nos últimos 2 anos, para mim, António Silva. É um defesa central de 21 anos, já representou Portugal 17 vezes, ok? Isto não é por acaso, e esta época, a nível físico, vai estar muito melhor e a nível de confiança. Otamendi e António Silva vai ser a dupla de centrais, sem dúvida alguma. Parecia o José Mourinho. Otamendi e António Silva. Exato. Não, o José Mourinho é português, que é que eu estou aqui a dizer Não, também. mas eu vou falar do Otamendi. Mas Diz, sim, continua. acredito mesmo que o potencial de António Silva é um dia ficar na história como um defesa central que um dia pode ganhar um campeonato do mundo por Portugal e estar a titular. Este é um jogador de um potencial diferenciado e com a calma, com a serenidade e com as decisões acertadas que ele consegue fazer ao mais alto nível, eu acredito que António Silva vai ser valorizado esta época e vai ter muito mais respeito que ele merece e tem sido muito criticado e não mereceu nas últimas 2 temporadas. António Silva, estás a ver o Private Show que nós calculamos que vejas, eu e o Alex sempre estivemos aqui na beca. A verdade é essa. 141 jogos pelo Benfica. É isto, são Já quase foi campeão. 150 jogos, com 21 anos. Alex é um defesa central super jovem e, portanto, parece-me que o António... e outra coisa, com uma regularidade brutal. Sim. Esses quase 150 jogos, época de estreia, 44 jogos, época a seguir, 50 jogos, época passada, 46 jogos. E António Silva demonstra o quê? Demonstra que, de facto, é forte psicologicamente. Sem dúvida. Porque ele conseguiu ultrapassar, Alex, alguns maus momentos que teve individualmente da época passada É completamente e coletivamente. Chega ao Mundial de Clubes, apresenta-se a um nível elevadíssimo, como eu e tu aqui dissemos, durante Exatamente. várias semanas, e agora, neste início de época, já mostra o que vem. Portanto, parece-me que claramente António Silva, concordo contigo, pode vir a ser, ao contrário do que muita gente achava, pode vir a ser um dos jogadores mais importantes do Benfica Bem esta época. referenciado, valorizou-se a partir desse momento com o Mundial de Clubes. Recuperou psicologicamente. Muito verdade. E ganhando essa confiança, só nos leva a crer o quê? Que ele de facto consegue ter essa força psicológica para ultrapassar momentos de forma mais negativos, que ele estava antes, Sim. sem dúvida, sempre o dissemos aqui, mas que de facto é um defesa central muito jovem e já com tanta experiência, Alex. É A verdade. essa. Olha, É verdade. pergunto-te... Agora com o Nice, falar um pouco do Nice, não é? Também. sim, Expectativas com este jogo. mas já, só para fechar a Supertaça, Alex, perguntar-te o que é que tu achas, porque parece-me aqui, Pavlidis fez um grande jogo, Sim. só que fez o trabalho de 3 jogadores. Pavlidis estava na área, vinha entre linhas e às vezes ainda vinha à fase de organização. Sim. O Benfica precisa dessa criatividade, desse tal jogador que nós falávamos que pode jogar à frente de Rios e de Barrenechea, Claramente, Pedro. para fazer aquela diferença. E até para este jogo com o Nice, fala-se que a Turkoglu está lesionado, é preciso um criativo, sem dúvida alguma, atrás de Eu acho que vai ser Pavlidis. Sheldrup. Sheldrup, A jogar a partir da esquerda, mas a entrar. eu acho que não pode ser só Sheldrup a solução. Tem que ser mais um. Sheldrup, Prestiani, tem de haver jogadores criativos que apoiem também as soluções, porque se for só Sheldrup, é mais fácil defender situações de Sim, 2 que para 1. analisam só para Sheldrup. Exatamente, Certo. tem de haver Prestiani também envolvido, na minha opinião. Por isso a solução para o Benfica, não tendo aquele 10, o criativo, que eu também entendo o discurso de Bruno Eu Lage. entendi também. Porque Sim. também há João Veloso, também há João Rego, que se fala pode renovar, há qualidade no Seixal. Não, e ele não quis levantar o véu sobre possíveis reforços, também é normal nesta fase da época ele não querer fazer isso. Exatamente, por isso sim, eu entendo essa questão e pronto, também Sheldrup e Prestiani eu acho que podem ser uma solução Mais para este jogo com o aproveitados. Nice. Mas boas notícias é que o Nice ficou sem o ponta de Seu lança, grande goleador. o melhor jogador do Nice na época passada, Guessand,
que vai Verdade. para o Aston Villa por Vai para o 30 Villa. mais 5 milhões, mas há outros jogadores que têm de estar atentos. Há uma referência que já se pode dizer que vai se tornar uma lenda do clube, o Dante, que jogou Dante, com Farioli na Posso altura. dizer não, podes afirmar, Alex, com toda a certeza. O Morgan Dante com Sanson. 41 anos, Sanson, bom E jogador. uma jovem promessa que é muito, mas muito boa, que está emprestado do City, Jumabá. Recordem desse nome, é um central muito físico, Aponta muito estas dicas forte do Alex. e vai se destacar frente ao Benfica nos 2 jogos, tenho plena certeza. 19 aninhos, defesa central, joga uma defesa a 3. Alex, Não vai ser fácil. Isto não é isso que eu ia dizer. Mas o Benfica é favorito. O Benfica está acima, é favorito, não vai ser fácil. E, portanto, quem achar que o Benfica vai passear frente ao Nice está muito enganado, a não ser que o Benfica, de facto, faça exibições estratosféricas. E não esquece o Fenerbahçe, treinado por José Mourinho, e o Feyenoord venceu o Benfica a época passada na Champions League no Estádio da Luz. Lembro-me Um grande perfeitamente jogo de desse jogo. Milan-Bull. Exatamente. Box to box do Verdade. Feyenoord, médio. Ou seja, o Benfica para este Nice, como o Alex diz, é favorito. Eu creio que o Benfica passará esta eliminatória. Sim. Com maior ou menor dificuldade acabará por passar. Ok. Aliás, tenho a convicção que o Benfica chegará Eu acho que das à 4 fase de equipas Liga. o Benfica é a melhor equipa. Exatamente. Destas 4 equipas que emparelharam, o Benfica é a melhor equipa. E isto é uma coisa que eu vou dizer aos adeptos do Primeiro Show e aos benfiquistas em particular. Os benfiquistas pensam, ok, sorteio difícil. Então e os adversários? Sem dúvida. É que Nice e depois Fenerbahçe e Feyenoord ficaram a pensar, ui, espera aí que vem o Benfica. Sem dúvida. Que das 4 é a equipa claramente com mais experiência de Champions Benfica- na história e recente. O Benfica contratou o melhor jogador ao Feyenoord há 2 temporadas. Precisamente. O Cockchu. É isso mesmo, Alex. E portanto, parece-me. Olha, já agora lembrei-me de outro nome, que é o Jonathan Klaus. Lateral sim, muito sim, bom, sim. francês, de seleção francesa, também está no Nice. Este Nice é uma equipa, digo já aqui, das 3 equipas, ou seja, Nice, depois Feyenoord e Fenerbahçe, em termos de organização coletiva, dessas 3 é a mais evoluída ao dia de hoje. Ok. É a equipa que poderá já criar mais dificuldades ao Benfica, parece-me a mim. Não sei se concordo, Ao mas dia não é de uma hoje, equipa fácil. coletivamente. Não é uma equipa fácil, sem dúvida alguma. Digam nos comentários o que é que acham que o Sem Benfica dúvida. vai fazer nesta fase de Champions League e se concordam connosco em relação ao Benfica, que é que nós falámos. Alex, Mas- para fechar Benfica, Exato. para fechar Benfica, tenho que te perguntar. Já falámos sobre o mercado, já falámos sobre agora a Champions, a Supertaça. Eu tenho que te perguntar. Sim. Tu vês, pegando isto tudo que falámos, na Supertaça, neste desafio da Liga dos Campeões que o Benfica tem agora pela frente, e no mercado, em quem entrou e quem saiu, tu prevês alguma mudança tática ou até de dinâmicas tendo em conta os reforços? Eu acredito que o meio-campo de Benfica titular vai ser Enzo Baranachena, Richard Rios. Concordo. O 10 ainda tem questões. Ou está alguém por vir ou alguém será aproveitado As por Bruno soluções Lage? que podem estar lá para este ano e jogar a 10 pode acontecer. Não Extremo vês esquerdo. Sheldon no meio, vês à Extremo esquerda. esquerdo, sim, extremo Ok. esquerdo completamente para atacar o espaço de melhor maneira, eu acho. É tanto a nível de cruzamento também. Certo. E extremo direito, ainda acredito que ainda vamos falar aqui no Pre-Bet Show episódios futuros, talvez de um extremo direito novo do Benfica. Ok. Até lá está Frederic Auschwitz naquela posição híbrida que nós tantas vezes falamos. Exatamente. Então se calhar o Benfica alinhará ou num 4-2-3-1 ou num 4-3-3, dependendo de... Uma defesa a 4 sem dúvida e depois Exato. com o meio campo os dois titulares, Enzo Baranachena e Richard Sim, Rios. depois falta descobrir se o terceiro homem jogará mais ao lado de Richard Rios ou mais à frente e, portanto, atrás claramente de Pavlidis ou de Frano Ivanovic. E eu acho que poderá haver essa nuance. Muitos jogos desta época poderá acontecer Pavlidis com Frânio Ivanovic. E outra coisa Há factual essa nuance. completamente é Pavlidis, Belotti e Artur Cabral é pior do que Pavlidis, Ivanovic e Henrique Araújo. Acima de Isso tudo, não há dúvidas. parece-me que é mais diferenciado. Completamente. O Benfica poderá jogar de maneiras diferentes com este E pode- leque de avançados. Ivanovic com Pavlidis vai Pode ser uma acontecer. frente de ataque Eu também que acho. Bruno Lage disse na conferência de imprensa que poderá acontecer, falso 9 ou os dois a jogarem em conjunto. É que os dois têm mobilidade, Alex. E, portanto, Exatamente. desengane-se quem acha que um deles é mais fixo do que o Não, outro. é uma excelente contratação Também do Benfica ir buscar Ivanovic. 16 golos e 5 assistências da Alex, Liga Belga. o Benfica Em uma defrontou o Sporting e quando acabou o jogo da Supertaça, bem, parece que o Carme e a Trindade em cima do Rui Borges. Para muitos Naturalmente. sportinguistas já é o pior treinador e não sei o quê. Naturalmente. E Pedro. portanto, pergunto-te aqui, nós tentamos ter aqui mais alguma calma na nossa análise, alguma racionalidade. Sim. Temos críticas a apontar, não tenho dúvidas nenhumas, tu tens, eu também tenho. Aspectos positivos, em que ponto da balança é que tu achas que o Sporting se encontra neste momento? Este Sporting Neste momento, eu acho que o 4-2-3-1 do Rui Borges não está a dar confiança nenhuma aos adeptos. ainda não está. Neste momento, não houve nenhum jogo de pré-época, Que desse nem essa- o jogo, nem o Da jogo da Supertaça, Supertaça, que dê sinais da equipa estar a jogar melhor do que Neste a jogar sistema. no 3-4-3. Não há nenhum jogador que eu sinto, neste momento, valorizado por essa nova tática. Ok. Mas agora, com Vagianidis a vir,
agora Luís Soares. com Luís Soares, há uma possibilidade de haver aqui uma mudança. Koshorashvili. Mas há um erro, e eu tenho de dizer, eu acho que há podes um dizer. erro Manda vir o da erro. Supertaça, e se não jogar a titular, frente ao Casa Pia, é um erro não estar lá. Poxa. Zeno Ah. De Bast. De Bast foi uma solução para Rui Borges quando ele não tinha médios a época passada. assumiu. Por respeito a De Bast, que é dos melhores jogadores daquele plantel, porque vem por mais de 15 milhões, ok, do Anderlecht, E de facto é um bom de jogador. seleção De facto belga, é um bom jogador. gabarito diferente, e a nível de passe é dos melhores jogadores do mundo, na Sim, minha sim. opinião, Concordo. de 21 anos ou abaixo. Não tenho dúvidas, Zeno De Bast. Por isso, nem que seja a central ou a médio, De Bast tem de ser titular. E ainda para falar, se estás a fazer uma adaptabilidade tática Quem sai? para uma nova posição, não vais tirar o central que pode jogar a médio. Mas quem sai para ti? Morita, tiras Sai, o Morita ok. para ter o De Bast E lá. ficas com Yulman e Debast neste momento. Exatamente. Se vais fazer essa mudança tática, que eu acredito que vai até ao fim, e o lado direito, isto é outra coisa, eu adoro Jenny Katam, mas o melhor lado direito do Sporting vai ser Vaianidis e o Giovanni Kenda. Estamos a brincar ou quê? Giovanni Kenda... Estamos a brincar ou quê? Atenção que o Para Alex mim ainda tem de nervoso. ser titular. Eu não, fiquei mesmo. Porque o Giovanni Kenda para mim é titularíssimo nesta equipa do Sporting a extremo direito. Tem de ser, Pedro. É um jogador diferenciado a nível de 1 para 1. Europeu de sub-17 há um ano. Quem é que foi o destaque? Giovanni Kenda e Kenda. Rodrigo Mora. Sub-21. Sub-21, agora Kenda. este verão. Giovanni Kenda. Esta época no Sporting, com 18 anos e mais de 50 jogos jogados da época passada, Giovanni Kenda. Vou fazer advogado do diabo, Alex. Deixa-me lá então fazer aqui a minha análise a esses momentos. Em relação a Debast não estou assim tão certo quanto tu, porque parece-me que é capaz até de ser o Koshorashvili a assumir essa dupla com Morten Yulman. Vamos ver. Já estás a fazer que não, Alex. Pronto, é a minha opinião. Acho que o Kocho é contra o Willman mais. Acho que são Achas que jogadores será mais... Gosta de ser 6, gosta de ter aquele Pronto. passo, gosta de estar naquela posição entre os dois centrais. Mas eu acho que ele também tem chegada, mas é isso. Vamos ver. Mas Champions League pode jogar com Kocho e Willman. Atenção. Mas Certo. Liga Portuguesa, acho que ter os dois não era tão Em vantajoso. relação à questão do Kenda e do Katam, tu conheces-me, portanto, tu sabes perfeitamente que eu sou um defensor do talento. E eu sou um defensor que os melhores devem ser integrados e que os treinadores têm a responsabilidade de, no seu sistema tático e nas suas dinâmicas, têm essa responsabilidade de integrar, de arranjar espaço e de proteger os melhores jogadores, os melhores talentos. Portanto, para mim, se me perguntares, Giovanni Kenda é para mim um titular do Sporting. É sem dúvida. Eu consigo perceber, no entanto, e aqui vou ser um bocadinho advogado do diabo, que em alguns jogos, e contra o Benfica, há até o elemento psicológico de ser decisivo. Em alguns jogos, Jenny Katam, por ser um extremo vertical e que vê muita baliza, pode ser importante para dar esse abanão. Parece-me a mim, e não é uma crítica a Katam, é mais um elogio a Kenda, que fará mais a diferença a Katam para o Sporting a entrar a partir do banco esta época Também acho isso. do que Giovanni Kenda. E Giovanni outra coisa. Kenda parece-me que fará mais a diferença enquanto titular e Jenny Katam fará mais a diferença a partir do banco. Qual é que foi o primeiro jogo do Giovanni Kenda que nós vimos no Sporting, na equipa A? Foi na Supertaça do ano passado contra o Foco Então do ele Porto. perde a titularidade quando é um melhor jogador? Eu acho que isso não faz sentido na Pronto. minha opinião. E outra coisa, até a nível defensivo, compararmos Katam e Kenda, quem é melhor? É o Kenda. O Kenda defensivamente Isso é melhor do que o Katam. isso aí já vou lá por ela. Isso aí já vou lá por ela. O Katam também acompanha muito bem os extremos adversários. Mas pronto, ala direita, está aqui a mensagem, Giovanni Kenda vai a Vaianidis e Giovanni Kenda. E depois temos Gonçalo Inácio, Diomandé, há Eduardo Quaresma, há Saint Just, Quem é há que é a dupla muitas de centrais outras para opções. Para mim, neste momento, é Inácio E e Diomandé. Diomandé. Se tens De Bast à frente, mas se não E à tens... esquerda, Maxi Araújo. Sim, à esquerda, Maxi Araújo Também acho e que vai sim. a Nidis à direita. Também acho que sim. Mas o De Bast, novamente reitero, titular sempre para mim. Olha, deixa-me dar aqui uma nota de defesa ao Rui Silva, porque o Rui Silva também foi muito criticado e eu consigo perceber. Vou dar-vos o meu ponto de vista de ex-guarda-redes e atual guarda-redes amador. Claramente, Rui Silva tem culpas no gol. Sim. Não é justo o nível de críticas que eu ouvi a Rui Silva, na minha opinião. Está longe de ser um frango aquele lance, é a minha opinião, porque o Rui Silva tem duas nuances ali. Aquilo é um remate de ressaca, de primeira de Pavlidis, o remate é muito forte, desvia Toca no em Willman. Yulman, Sim. e Yulman e outro jogador que eu não me lembro qual, estão a entrar ao mesmo tempo à frente de Rui Silva, tapam completamente a visão. O Rui Silva não só não vê a bola no momento de saída do pé de Pavlidis, como não vê a bola a meio do caminho. É Só verdade. vê ao pé dele. Qual é que foi o erro? Foi um erro de abordagem, foi um erro técnico. Rui Silva quis agarrar aquela bola era para bloquear para fora. Sim. Mas não se esqueçam da segurança, da sobriedade que o Rui Silva vai dar à baliza do Sporting, portanto não é um erro que vai apagar tudo o que de bom o Rui Silva tem feito. Parece-me que esta defesa a 4, como o Alex disse, esta defesa que tu disseste agora, Sim. de Vaianidis a Maxi Araújo, passando por Diomande e por Gonçalo Inácio com o Rui Silva na baliza, dará garantias de segurança. A preocupação não estará por aí. É o meio A campo. minha preocupação com o Sporting está do meio campo para a frente, Exato. e nós já falámos disto na antevisão. Quando eu falo que jogadores como Giovanni Kenda
têm que ser aproveitados do seu talento. Ah. Eu também falo de Pote. E se eu falo de Pote, eu tenho que ver Pote, e mais uma vez na Supertaça viu-se isso. Pote muito longe do último terço, Pote muito longe da baliza adversária. Eu percebo que Pote acrescenta na criação, aliás, na primeira fase de construção. Percebo muito bem isso. Vem entre linhas ao seu meio campo defensivo e ele, como é muito bom jogador, percebe o jogo com muito poucos, ele vem de facto acrescentar. Mas, Alex, se ele vem fazer isto muitas vezes, esse número de muitas vezes não estará Pote à frente a receber entre linhas lá à frente, onde está Trincão muito bem, sem dúvida, mas também teria que estar Pote, porque Pote é o melhor jogador do Sporting, Alex, e do campeonato a decidir no último terço, para o último passo e para a finalização. E, portanto, um Sporting melhor será com um Pote melhor e mais à frente. E agora, sem Gyökeres, uma solução sem Gyökeres é ter mais Pote mais perto da baliza, porque é o jogador com mais gol agora no Sporting. Foi o melhor marcador na época em que o Sporting foi campeão. Sem dúvida. O primeiro título desta nova era foi com Pote a ser importantíssimo. Exatamente. 3 títulos do Sporting, Verdade. 82 golos, 57 assistências, e se o Pote for o melhor jogador quando o Sporting ganha um tricampeonato, nós podemos estar aqui a ver o nascimento da maior lenda que nós vimos do Sporting. Uma das maiores a ganhar 4 títulos, 3 seguidos, era surreal, porque haveria Gyökeres, haveria Wilman, Paulinho, mas há sempre Pote. Exatamente. Se acontecer, claro. Volto a dizer, Alex, nós já dissemos aqui muitas vezes, gols ao Arsenal do meio campo. O Pedro Gonçalves, como nós aqui carinhosamente chamamos Pote, é a grande cara deste projeto do novo Sporting. Completamente. Desde 2020 e para há frente. outro jogador também, Pedro, não podemos esquecer aqui, e os 3 melhores jogadores do campeonato foi Gyökeres, Wilman, e o terceiro foi o jogador mais consistente, Francisco Trincão. Exatamente, Pedro. 9 golos, 14 assistências, e é um jogador que valorizou-se muito na temporada passada, porque até na seleção foi importantíssimo. Verdade, contra a Dinamarca, lembra-me bem em Alvalade. Exatamente, Pedro. Por isso sim, o que o Sporting tem são jogadores espetaculares, Trincão, Pote, Wilman, as soluções só dependem de si mesmo e do sistema tático. Por isso vamos ver se o 3-4-3 voltará um dia para ser uma solução a um problema que pode estar a acontecer. No limite, Alex, acho que vai acontecer em termos de dinâmicas. Pode acontecer. Acho que o Sporting sairá na construção a 3, dependendo do que der Vaianidis na direita, se calhar vai conseguir agora com Vaianidis e Maxi Araújo explorar os dois corredores em profundidade ao mesmo tempo. Exatamente. E, portanto, construir a equipa a partir daí. E se o Sporting fizer isso, com os alas bem abertos, com uma construção a 3 bem feita, com o Ilman a baixar, ou outro médio, seja ele Cocho, Rashford, ou De Bast, ou Morita, quem seja, já Pote não tem que vir tão atrás, já pode estar mais à frente. O Sporting tem, Alex, para terminar a minha visão sobre o Sporting tem que, mais do que mudar o sistema tático, Rui Borges tem que arranjar as dinâmicas, e eu acho que é treinador para conseguir fazer isso, vamos ver, só o futuro nos dirá, arranjar as dinâmicas para que a equipa consiga explorar as suas melhores qualidades sem pensar em quem saiu. Mas é o sem pensar jogar, em Gyökeres. Mas é o sair a jogar. Nota-se que o Sporting está muito desconfortável. Mas eu não estou a dizer que não. Ou seja, eu acho que quer nessa primeira fase de construção, quer depois na procura dos espaços mais à frente, seja a largura ao mesmo tempo nos dois corredores, seja com Pote e Trincão simultaneamente por dentro. O Salinácio também. Seja Arder mais seja mais Arder que vai mais na profundidade, seja mais Luís Soares que também vai nessa profundidade, mas tem mais capacidade de toque. O que o Rui Borges tem que fazer, e eu parece-me que poderá vir a conseguir fazê-lo, é arranjar as alternativas nas dinâmicas, mais do que o sistema tático, para que a equipa explore as suas grandes qualidades de quem está na equipa. Destes melhores jogadores, deste Pote, deste Trincão, de Kenda, dos Alas, de Luís Soares. E, portanto, fazer mais isso e pensar menos em quem já saiu e quem estava no passado. Exatamente, mas mais do que sair, acho que é mesmo o sistema tático em si, por isso vamos ver o que é que vai acontecer e a decisão que vai acontecer no futuro. Mas digam nos comentários o que acham. E sim, Luís Soares e Conrad Arder. Quem é que vai ser o ponta de lança titular do Sporting? E eu acho que aqui no início da época. Até após as seleções, primeiro após as seleções, ainda vou Arder, mas depois cheira-me que o Luís Soares assumir ao lugar. Eu acho que o Luís Soares vai assumir agora. Acho que vai assumir agora também, porque Conrad Arder, no jogo frente ao Benfica, mostrou dificuldades. Exatamente. Nas movimentações, principalmente. Especialmente a nível de frustração, emocionalmente, com o erro. Deixou-se levar pelo erro e pela frustração. E os centrais contra António Silva e Otamendi não é nada fácil. Comem com esse tipo de coisas. Eles adoram. Boa expressão. Sentem sem controle. Concordo sem controle os centrais. Quando notam que o ponta de lança que estão a enfrentar está a ficar frustrado, é isso que tu disseste agora, exatamente. É isso mesmo. Olha, Alex, vamos a um clube que está a fazer, e tu falaste comigo em off, não vou mentir aqui para não, Alex, na tua opinião, está a fazer o melhor mercado em Portugal. Sem mercado fantástico, não é, Alex? E a minha justificação é, eu sei que elogiei o Benfica e disse que o Benfica acertou todas as contratações. E acertou. Sim. Não implica que elogiou, mas acredito que o Porto acertou na maioria
e nas vendas. É Porque verdade. o Porto está a fazer vendas fenomenais. E para as pessoas que dizem, como é que o Otávio sai a 20 milhões e tudo mais, isto é saber vender com É agentes também e capacidade tudo mais. negocial, exatamente. Mas quando é que o Otávio fez grandes jogos contra quem, Pedro? Não vamos esquecer, quando os centrais era Pepe e Otávio fez grandes exibições na Teve ali Champions algumas League boas exibições frente ao Arsenal, é verdade. E tu bem consegues lembrado. vender um jogador bem, com exibições de Champions League, nas eliminatórias da Champions League. Alan Varela É a também montra. fez um grande É a jogo. montra. É. E um Paris FC, que é um clube que quer competir contra o Paris Saint-Germain, diz: ok, não, este jogador pode ir a este nível, Champions League, Nós e já jogar o bem. vimos neste nível, portanto vamos resgatá-lo porque ele pode chegar lá. Exato, mas também o que é preciso? É saber vender. Claro. E André Vilas-Boas Nisso- tem de ser elogiado porque Olha, até um negócio do Luke chapéu, de Jong, chapéu para um Vilas-Boas. jogo de apresentação aos sócios, a entrada do Luke de Jong dá uma aura diferente ao clube. ele fez o que nós hoje em dia já não acreditávamos que fosse possível e que eu não me lembro já de ver. Toma lá, Fabrício. Que é uma... Fabrício e todos. É Exatamente. impressionante. É que nem dentro da própria direção do Porto, É Alex, verdade. havia este conhecimento. Portanto, eu vou voltar aqui, é a terceira vez que tiro o chapéu a Vilas-Boas. A Vilas-Boas é quem está a trabalhar com ele naturalmente. Eu acho que é importante e o Porto está a conseguir fazer isso, Alex, com Farioli. Já lá vamos. Com Farioli, com este posicionamento muito assertivo no mercado, quer nas saídas, quer nas entradas. E com estas surpresas, estes bombons Sim. aos sócios, o Porto está a criar a energia positiva que era necessária E vai, para encarar esta e época. vai haver um melhor Samu com Luke de Jong. Luke de Jong, há 2 temporadas, fez 38 golos, 18 assistências. Tem números inacreditáveis ao nível, no PSG, E no Farioli PSV, sem dúvida. conhece Luke de Jong no Ajax. Jogou contra ele. Ok? E o Ajax-PSV é um jogo É um clássico. com muito planeamento, Sim, certeza, sim. e Farioli conhece muito Sem bem. dúvida. Mas é isto, é a temporada há 2 anos, eram os 78 golos, 18 assistências. Temporada passada, 18 golos, 12 assistências. Isto é um luxo, a contratado de custo zero. Novamente, grande scouting de André Vilas-Boas e da equipa do Futebol Clube do Porto. Mas é a minha previsão, Audaz, antes de sequer vermos a primeira jornada Ui. da Liga Portuguesa, temos de dizer Preparem os aqui algo, Audaz. tambores agora, preparem os tambores. Eu acredito que o meio campo do Futebol Clube do Porto, esta temporada, vai ser o melhor da Liga Portuguesa. Alan Varela, Eu já sabia Gabri que ias dizer Veiga, Froholt e com o Rodrigo Moura a entrar, a estar à frente, vai ser surreal, Pedro. Alan Varela, valorizado com estes 2 jogadores, Gabri Veiga e Froholt, e meus caros, Então agora vou Froholt, provocar-te. contratação da temporada, não há dúvidas, Vou Pedro. provocar-te. Como é que o Rodrigo Moura entra nisto? O Rodrigo Moura Titular, como titular, pergunto-te. entra no lugar do PP. Entra É? no lugar do PP. Salta Borja PP? Sainz não sai. Porque Borja Sainz é um extremo que dá uma solução que William Gomes não tinha, que outros extremos não tinham no Futebol Clube do Porto, que é golo. Sai Galeno, falta um extremo com ora golo. bem, é isso mesmo. Borja Sainz traz isso Os mesmo. movimentos dele, a Espanhol, verticalidade. É. pode valorizar-se e estar numa seleção espanhola que os jogadores do Futebol Clube do Porto, a temporada passada, não foi das melhores, tiveram jogadores da Foram seleção à seleção espanhola, espanhola, não é? exatamente. Samu, Gabri Veiga também acredito que tem esse potencial. Também acho. Por isso, o projeto do Futebol Clube do Porto está diferente. Eu também acho. E o que eu Está disse muito bom. e os problemas já estão solucionados. E o meio campo, Pedro, gostava-me. E eu adoro o Eustáquio. Eu gosto muito do Eustáquio porque acho que é um E médio defendeste-o competente. aqui. Mas Defendeste-o Alan aqui. Varela ter o Eustáquio ao lado e Alan Varela ter Gabri Veiga e Froholt ao lado, vais ter um Alan Varela completamente melhor. Até porque eu acho que ele pode ficar mais solto para as suas melhores funções, ao nível de recuperação Exatamente. e de equilíbrio da equipa, e permitir que Froholt e Gabri Veiga sejam os organizadores e criadores do jogo do Porto. Exatamente, meu caro. Daí o Bem, Porto parece. ter o melhor meio campo da Olha, Liga. eu esta vou dizer época uma agora. coisa, eu não sei se Esta primeira jornada. eu não sei se a curto prazo não vou concordar contigo, eu e os nossos espectadores, porque de facto parece-me que este meio campo do Porto, o que é que apresenta acima de tudo? Um grande nível de complementaridade. Sim. É isto. Os 3 juntos, Alan Varela, Froholt, Gabri Veiga, cada um com as suas funções, na Sim. dinâmica de Farioli, o que é que eu vejo ali? Faz sentido. Sem dúvida. Parece que tudo ali faz sentido. E, portanto, sem dúvida, nós sabemos, uma equipa forte depende de um meio campo fortíssimo. Sim. O meio campo do Porto está a carburar bem, Alex. E até para os centrais do Futebol Clube do Porto, que nós ainda achamos que é a parte... Eu ainda acho que é a parte menos do Porto. Para mim é o lateral esquerdo. Acho que com o Francisco Moura não tanto, é preciso um lateral esquerdo, mas Pedro, eu gosto muito da dupla de centrais, que eu acredito que vai estar e já está Tenho as presente no minhas Futebol Clube do reticências. Porto. Tenho as minhas Acho que vai ser contratado um defesa central, mas Dominic Pripic e Jan Bednarek, eu acho que vai ser a dupla do Futebol Clube do Porto esta temporada. Dominic Pripic é um jovem agressivo, com uma ótima condução de bola, boa leitura de jogo, e Bednarek, com a sua experiência, com também uma boa leitura de jogo, um futebol simples, não engana, calmo, sereno,
Se der certo, vou comparar muito ao Coates no Sporting. Ao ok? efeito Coates na altura quando Porque vem o para o Coates Sport. na Premier League, Sunderland não impressionou, Liverpool não impressionou. Sim. Veio para o Sporting, encontrou-se como jogador. Ok. Acredito que Benarek ir para o Porto, acreditando neste projeto, É uma boa comparação. pode-se encontrar como jogador e tornar-se uma lenda. Consigo perceber a tua comparação. Eu continuo a achar, e tu Neste novo concordas projeto. comigo nisto, assim, nesta nova energia de Porto. Exatamente. Eu consigo concordar contigo, para já dizer-te que é uma belíssima comparação essa, Alex, pelos timings, os momentos Sim. de carreira em que ambos vieram para Portugal e para assumir um papel de destaque Pois, na defesa substituiu o destes clubes. Mathieu, o Coates, neste caso, não foi? E portanto parece-me que até veio um bocadinho antes, mas sim, A nível de responsabilidade. assume esse destaque de responsabilidade particularmente depois da saída de Mathieu. Parece-me que de facto ainda é o setor abaixo no Porto, é o setor defensivo, particularmente o eixo central da defesa. Eu acho que o Porto ainda precisa de um reforço para aquele eixo central. Acredito que sim. Vamos ver se ainda vai alguém. Se não vier ninguém, um Porto com mais bola será um Porto mais perto de ter clean sheets, de sofrer menos golos e de ter mais segurança defensiva. Parece-me acima de tudo que Farioli é um belíssimo treinador. Nós aqui falámos muitas vezes dele no ano passado e desengane-se quem acha que ele é menos bom treinador porque perdeu o título nas últimas 36 jornadas. anos. Eu acho que ele de facto fez um belíssimo trabalho. fenómeno. Ele voltou a fazer com que o Ajax se reencontrasse com os seus adeptos. Mais uma vez digo, ele levou uma energia positiva para o E Ajax. quanto é que gastou nesse mercado? Quando o Ajax acabou em Pouquíssimo, quinto? Alex. 13 milhões. Foi quase tudo aproveitamento dos 13 jogadores que já lá milhões. estavam e que não rendiam antes. Só o Froholt é o dobro. Só o Froholt. Com o Porto. Ou seja, o André Vilas Boas não só está a dar a pré-época, a Farioli, como está a dar as contratações para jogar exímio no 4-3-3 aquelas dele. contratações que chegam aqui, Alex, e que bate tudo certo Meu com a caro função Pedro, e com o lugar. Esta Eu também defesa, Francisco Também acho. Moura, Benarek, Dominic Peripic, Alberto Costa, Diogo Costa, Alan Varela, Froholt, Gabri Veiga, epá, e depois tens o Rodrigo Moura, Samu e Borja Sainz. Isto é um Futebol Clube do Porto completamente diferente que vai ser candidato para a Liga Europa. Eu tenho muito entusiasmo no Porto. Não tenhas dúvida. Basta olharmos para o leque da Liga Europa, Eu meus acredito amigos, muito nisto. o Porto, esta época, mais do que a época passada, Estamos Alex, aqui para falar sobre isso. sim, também. estaremos cá para falar sobre isso, mas eu parece-me que o Porto claramente é um dos favoritos nessa Liga Europa. Olhem só para o leque das outras equipas, pelo valor atual das equipas, Exatamente. mas também pelo peso histórico ao nível de competições europeias. Exatamente. E o Porto está lá. Alex, deixa-me só perguntar-te não, há bocado perguntei-te eu em jeito de provocação sobre o Rodrigo Moura. Vou juntar Rodrigo Moura e Samu neste tema. Na minha opinião, pelo menos para já, nos primeiros jogos do campeonato, eu acho que Samu manterá a titularidade, Sim. mas eu acho que Luke de Jong, com o tempo, acabará por ser um jogador que, no mínimo, dividirá titularidades, utilização com Concordo. Samu. Parece-me que Rodrigo Moura não será um titular absoluto, dividirá esses minutos, quer com Borja Sainz, quer com o PP. Parece-me a mim. Pedro, tu lembras-te como começámos a temporada passada do E eu não- Private atenção. Show? E a questão foi, Rodrigo Moura vai ser titular até abril. Mãos ao alto. Eu não digo isto porque eu digo- não acredito em Rodrigo Moura. Para mim, e já vais ver que temos aí uma dinâmica, já vais ver uma das minhas escolhas com o Rodrigo Moura. Acredito que sim. Eu acho que é um super talento. Mas- E eu já disse há bocado, os bons treinadores, tal como eu disse em relação ao Rui Borges no Sporting, digo mesmo em Farioli, têm que arranjar alternativas de os grandes talentos terem Jogar. espaço. Portanto, eu acho que Farioli acabará por arranjar isso. Não me parece que neste início de época isso esteja a acontecer. Meu caro Pedro, É só isso. Rodrigo Do que eu estou a Moura ver, não do que eu acho. é o melhor talento na Liga Portuguesa. Rodrigo Já Moura temos essa resposta igual, não é? foi o jogador que conseguiu fazer com que o Porto acabasse em terceiro confortavelmente, ok? Era preciso alguém e Rodrigo Moura marcou os Assumiu, gols em chegou e vários assumiu, momentos, sem dúvida. em vários jogos importantes. Houve, completamente. Rodrigo Moura, 10 gols, 4 assistências, quando nem jogou a temporada inteira E era um menino. como titular. É um menino. Exato, Sem ainda dúvida. tem 18 anos. E o Rodrigo Moura, que vai ser convocado para a seleção portuguesa, convocatória sim. Pedro, ele tem de ser titular desta equipa do Porto. Eu também acho E que tem. se o Porto vencer a Liga, é com o Rodrigo Moura Em a destaque. ser um grande destaque, sem dúvida alguma. E podes-me dizer, mas Borja Sainz está ali agora, PP está ali agora. Eu digo, Rodrigo Moura está ali agora e é melhor do que os dois. Mas eu também acho que é melhor. Ou seja, Alex, eu acho é que Farioli não está ainda a encontrar a dinâmica certa para que Rodrigo Moura seja um titularíssimo. Daí eu dizer, Vai para ser, mim vai ser, é vai o ser. maior talento, não há questão Mas sobre é uma isso. questão que o... Eu acho que ele tem que arranjar maneira de. Parece-me que ainda não arranjou. Daí eu dizer que parece-me que ele vai dividir utilização com PP e com Borja Sainz. Sabias que, fechando este tema, sabias que ias fechar a Queria brasa. trazer discussão. E já agora proponho que não seja só entre mim e o Alex, vocês aí em casa também,
Digam se concordam. Mas não, aqui acredito não é se mesmo. concordam comigo e contigo. porque Porto vai à Luz, tem Borja, Sainz, Rodrigo Mora e Samu. Acredito mesmo. Ou pode ter Luke de Jong, Bem. mas Rodrigo Mora tem de estar lá. Porque até a atenção que o Rodrigo Mora faz, até o foco, o que ele faz, os jogadores estão todos a dizer: o que é que ele vai fazer agora? O que é que ele vai fazer é um agora? jogo Vai mágico, conduzir, não há questão. vai passar, vai rematar, vai... Há uma dúvida logo. Há uma dúvida. E os melhores jogadores têm de jogar. Para que tu, Alex, e quem nos vê e ouve, não me interprete mal, vou repetir. Para mim, Rodrigo Mora, para mim, Eu repito. Pedro, se eu fosse o treinador, eu teria que arranjar maneira, sim ou sim, forçosamente, de incluir Rodrigo Mora nos titulares. O que eu acho é que isso ainda não está a acontecer no Porto de Farioli, poderá vir a acontecer, parece-me que Farioli tem que arranjar essas soluções, mas porque o talento tem que ser bem espremido, e o Rodrigo Mora é o maior talento. Mas não há digam nos questão. comentários as vossas opiniões Parece-me em relação a que isto. dividirá, pelo que eu vejo até agora, essa Se utilização. Rodrigo Mora vai jogar a titular ou não, digam nos comentários. Mas temos aqui um desafio que nós fizemos, Temos um belíssimo desafio. que é hein? da Liga Portuguesa, não é, É da Pedro? Liga Portuguesa, aqui com o foco mais nos 3 grandes, naturalmente, Alex, porque também quisemos dar neste primeiro episódio Sim. primeiro episódio tivemos o da Supertaça, mas primeiro episódio neste nosso formato habitual, quisemos dar aqui um relevo, uma abertura de época bem informada sobre os 3 grandes. Exatamente. Alex, Dinâmica 1, Liga Portuguesa, 3 grandes com as melhores escolhas. Exatamente. Começamos com, para ti, para mim, qual vai ser o melhor 11? O melhor 11 continua a ser o do Sporting. Para mim, eu vou Benfica. Alex, O melhor jogador, eu vou Pedro Gonçalves. Pavlidis. O melhor treinador, Farioli. Farioli. Concordamos também. O melhor talento, Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, Percebes? também tenho. Alex, o jogador- jogador surpresa. Exatamente. Eu vou Dominic Pripic. Eu vou Froholt. Surpresa para mim e para a maioria das pessoas. Melhor contratação, Richard Rios, eu. Victor Froholt. Froholt eu acredito que vai ser visto como a melhor contratação do que Richard Rios, apesar de Rios ser espetacular, mas Froholt, ele tem ali Tem um é quê? diferenciado. Tem um quê? É diferenciado. E tem mais gol que Richard Rios também. Certo. O Richard Rios tem outras coisas, também é mais do que Froholt. Mais Eu, acho, produção de eu acho que bola. o Richard Rios, E é mais velho. na dimensão física... Vamos valorizar Richard Rios por causa disso, Alex. O Sim, homem sim. não tem culpa, só tem começado a jogar futebol. Sim. Não, Com sim. quase a idade Não, percebo o que estás profissional. a dizer. Não, mas olha, vamos muito rapidamente debater aqui estas nossas escolhas. Parece-me que... Melhor jogador pode. sim, porque acho Sporting que ainda é o favorito a vencer? porque eu, Eu acho esta- que não. ao que eu vejo hoje em dia, Eu acho que não. estão os 3 aqui. São muito nivelados os três Estão os grandes, três não é? aqui. E até na Premier League e a Liga E Portuguesa eu para estão ver muito que o distantes disso. Sporting, e eu para ver um Sporting aqui, neste nível, tenho que ver um Pote em grande nível. Sim, E parece-me sim, que ele vai aparecer. Pedro Gonçalves vai tomar as despesas, as responsabilidades da sua equipa e, portanto, parece-me que é o melhor jogador. E o melhor Farioli. talento, concordámos. O melhor talento, concordámos, é Rodrigo Farioli Mora. sim, devido à forma de jogar de Farioli. Claro, não é? porque E as nós já ideias vimos fortes. que ele está a chegar e que está a implementar essas ideias fortes. E, portanto, parece-me claramente que Farioli sabe ao que vem e quer já fazer ver a toda a gente que ele vem para isto. Ele vem para se impor, ele vem para trazer uma nova energia, ele vem para trazer um Porto mais entusiasmante, mais positivo. Está a consegui-lo, vamos ver se consegue manter. Nós, o ano passado, fomos iludidos na pré-época do Porto. Não parece que será o caso desta Não, época. Parece-me que as bases estão mais bem Eu acho que fomos sustentadas. calmos com o Vitor Bruno também. Não fomos logo... Nós não fomos eufóricos, é verdade. Sim. Quando digo que nós, disse adeptos do Não futebol, dissemos Porto em geral, campeão. não Mas dissemos. Porto pode ser campeão agora com É esta isso, pré-temporada parece e com claramente, Farioli. Alex, que os 3 grandes estão a este nível, estão assim, Sim. os 3. E em relação à melhor contratação, tu conheces-me, sabes, eu já falei contigo, não só aqui no Private Show, como fora. Mas eu quero Enquanto as pessoas amigos, nos comentários de YouTube. Richard Rios Pro é Holt um jogador com peso. ou Richard Rios. Aliás, Morten Willman, Eu pus Pro Pro Holt, Richard Rios. Atenção. No final da temporada isto vai ser uma comparação usada. Eu acho que o Ullmann, pelo que nós já vimos também na Liga Portuguesa, continua a estar... Bicampeão, nunca perdeu a É Liga isso. no Sporting. Deixa-me dizer-te só o seguinte, Mas sobre o Richard Rios, que eu tenho de defender aqui a minha dama, entre aspas. Sempre fui um defensor de Richard Rios. Lembra-te tu, É Alex, verdade, em é janeiro verdade. eu disse que Richard Rios seria um jogador muito interessante, quer para Benfica, quer para Porto, quer para Não, tu Sporting. disseste para Inter, para Eu disse na altura, mais alto nível. pelos preços que se estavam a praticar e que se falava Sim, que sim, o Palmeiras queria, que até era acima dos 30 milhões, eu disse, infelizmente parece-me que Rios já não passará Tens por razão. nenhum dos 3 grandes, parece-me que saltará já diretamente para uma La Liga ou para uma Série A. Não aconteceu. Felizmente para nós no futebol português temos Richard Rios, porque é um jogador, Verdade. Alex, que na dimensão física do jogo, na dimensão tática, mas também na agressividade, no elan, na moral, sabes? Aquele aspecto que ou tens ou não tens. Rios vai acrescentar muito e acho que pode ser um game changer naquilo que o Benfica não tinha e que vai ter esta época. Apoiem nos comentários Froholt melhor do que Richard Rios. Mas tenho Froholt na revelação.
Tenho Fraúdo na relação, porque eu não conhecia Fraúdo. Então, e aqui no 1x2 o que é que tu tens, Pedro? Porque eu estou muito curioso com as tuas escolhas. Olha, no Casa Pia Sporting, Sporting começa bem? Eu acho que o Sporting vai começar bem. Uma Acho odd que é de uma... 1,29, a Betan concorda, Sim, não é? portanto, eu vou Sporting 2. Vou Sporting 2 com clareza. E o Porto Vitória, Pedro, este jogo já é um pouco mais complicado. O Porto Vitória, eu vou Porto 1, porque é isto que eu te digo. Os sinais positivos que o Porto nos está a dar, não me parece que o Porto vá abrandar agora. Eu vou dizer um nome para os adeptos de futebol estarem muito atentos ao Ponta de Marc lança. Camara, do Vitória de Guimarães, que estava no PSG, sub-19, capitão. Eu fiquei chocado quando vi que o Vitória foi buscá-lo. Estava a ser falado para ir para o Man United sub-23. Por isso, uma boa oportunidade de carreira para o Marc Camara, e o jogo do Futebol Clube do Porto eu acredito que vai destacar Diz-me o logo. Marc Camara a posição dele. Avançado, joga a extremo. É um jogador muito, mas muito interessante. Marcou no jogo contra o Celta de Vigo, da apresentação aos sócios. E eu dou destaque do ataque. Pensava que era esse destaque que ias falar, por isso é que eu disse avançado, que é o Alioune Ndoye, o senegalês de 23 anos, que vem do Servette. Atenção que ele vem de épocas muito concretizadoras, eu sei que em ligas periféricas, mas é um destaque que acho que o Vitória vai ter esta época. Parece-me que o Vitória E o finalmente Fábio vai Blanco. ter um ponta de lança. E o Fábio Digno Blanco, do seu nome. que era o jogador do Marítimo, que foi um grande destaque no Marítimo na segunda Liga e foi contratado por 2 milhões. Mas sim, vamos ver aqui no Porto Vitória, com o Porto a vencer, na minha opinião. Eu vou pôr também, uma odd Porto 1,60. Eu volto a dizer, este Porto está numa energia positiva. Se em relação ao Sporting eu acho que ganha para virar a página, em relação ao Porto eu acho que ganha porque está nesta onda. Tenho um feeling que muito vai haver positiva. gol de Borja Sainz. Esteve pertinho frente ao Atlético, frente ao Vitória, acho que Tem vai que nos marcar. provar aquilo que eu e tu andamos a dizer há algum tempo desde que É ele foi verdade, contratado, que é um é jogador verdade. vertical que vê baliza. Portanto, E aqui, Crystal Palace, Liverpool. Crystal Palace, este é o Community isto Shield. é a Super Taça de Inglaterra, Community Shield. Interessante, fala-se do Mark Guehi talvez ir para o Liverpool, 50 Achas que milhões. é o último jogo em beleza de Eze? Acho que sim, acho que o Ezer A não faz ganhar? muito sentido. A ganhar Como não. ganhou a FA Cup, Alex. Ganhou a A FA ganhar Cup, não, mas- é que Eze ganhou para o Crystal Palace, Eze ganhou a FA Cup ao City. Pedro, quem ganhou o mercado de transferências este verão foi o Liverpool. Pô, E se forem buscar ganhou, o Isaac... ganhou a nível de gastos e ganhou a nível de qualidade. Não, a gastos, mas também vendem. Olha um Gerald Quança, 45 milhões. Certo. Certo. Do nada. Tyler Morton, 15 milhões. Porque o Liverpool sabe vender muito bem, tal como o Fala-se Man no Harvey City. Elliott também agora. Exato, 45 milhões. Ou seja, vendem bem. Não... É verdade. Não é só gastar. Sim, mas sim. Mas este Palace é uma Liverpool, equipa sólida. Liverpool 2. Este Palace do Glasner, Alex, É uma boa equipa. já nos provou, atenção. Estilo Ruben Amorim, com 3 atrás. É uma equipa Eze, sólida. Mateta é um ponta de lança dos melhores Ora da Premier League. Ora bem, eu acho que... Adam Morton, médio defensivo. Olha, vou ser tão audaz. Nos 90 vai dar empate. Vai dar X, 4,25. bom. Nos Boa, 90. boa. Eu vou Liverpool 1,53. Mas atenção, Com como tu magia sabes, de quem? Magia de quem? Florian, Beards. Exatamente. tu sabes que eu confio muito neste novo Liverpool. Para a semana faremos a antevisão da Premier League e vamos falar mais detalhadamente sobre isto, mas parece-me que vai haver aqui um choquezinho de forças e este jogo vai dar empate nos 90. E um Southampton Wrexham, porque o Wrexham já verdade, está Alex. pertíssimo da Premier A League. verdade é que o Wrexham foi galgando e está no Championship. Exatamente. E vai jogar Segunda contra uma Liga, das é. equipas mais fortes do Championship, as equipas que descem da Premier, recebem Exatamente. muito dinheiro, têm um grande poder. E vamos lá de ver se o mercado. Matheus Fernandes fica lá. Porque se fala do West Ham, fala-se Eu muito acho que do o Matheus interesse da Premier Fernandes League. tem qualidade para se estabelecer na Premier League. Completamente, Pedro. Dos melhores jogadores do Aliás, Southampton. só tanto antes está a perder alguns jogadores. Ben Narek, não foi? Tyler Dibling. Ai, o Tyler Dibling, que talento. Fala-se do Everton, 35 Sim, milhões. creio que sim. Muito bom jogador. Portanto, Wrexham, Southampton. Alex, eu não estou Eu vou muito informado empate. em relação ao Wrexham. Eu vou empate. Portanto, vou confiar em ti. Vou empate aqui, vou X. Não sei como é que está o Wrexham, mas vou pelo Alex. Isto é um jogo que pode fazer uma diferença da periferia a nível de visão para o Olha, Wrexham. e eu acho que este jogo pode fazer a diferença entre quem ganha, entre mim e ti, neste 1x2, primeiro 1x2 da época. Standard Liège-Genk é um dos clássicos do futebol belga. E A uma das Liga minhas- Belga já Sim. começou, está aí ao rubro. Mas já O que tu sabes achas? qual é uma das minhas equipas favoritas? É o Genk, É eu o sei. Genk. Eu vejo sempre o Genk. Tem lá quem diz lá que tu adoras. Sim, tem um jogador muito jovem a nível 10, que agora Exatamente. também é um grande Fala-se para os destaque. clubes, fala-se aí, é um dos jogadores mais badalados na Europa. Marcou pela Grécia, sim, mas há Exatamente. outros. E se o Benfica quer um 10, pode ver o 10 que estava no Genk há 2 anos, que é o Bilal Canus, Ok. que desceu Está- com o desceu com o Leicester. Leicester. E quiçá. Sim, o Genk é uma das equipas que tu mais aprecias, porque ano após ano, Mas Alex o- tem sempre reforços jovens muito bons. E o central que eu quero destacar aqui rápido, Mats Metz, que para mim devia ser convocado pela seleção belga e de certo pode ser uma possibilidade para vir para os 3 grandes um dia, porque Debast veio e outros centrais também vieram Atenção, para a o Liga Belga, e nós quisemos pôr este jogo para dar este sinal aos nossos espectadores, é uma liga, é um viveiro de talento. E Exatamente. portanto convém estarmos atentos também à Liga Belga. Genk 2. Genk 2,
Eu vou X. Vou X. Vou X. Eu estou um conservador nos empates esta semana, Alex. Exatamente. Mas se estão-nos a ouvir até agora, Exatamente. obrigado a sério a toda a gente ter aqui agora a quarta temporada do Pre-Bet Show. Ora bem. Vai ser audaz, comprometido, não é, Pedro? Alex, e o que nós não vamos ser aqui, eu posso garantir ao longo da época toda, nós não vamos ser conservadores. Nós vamos querer ser audazes e queremos, acima de tudo, que vocês aí em casa, que nos veem e nos ouvem para esta quarta temporada, sejam audazes connosco. Volto a dizer o que comentem, lancem desafios, comentem, entrem em comentários uns com os outros. Exatamente. Façam perguntas a mim ou ao Alex, lancem desafios à própria Betano. Nós estamos prontos para tudo e, acima de tudo, queremos que vocês estejam nesta comunidade fantástica que nós temos criado e que queremos, Alex, que cresça ainda mais. O sucesso do Pre-Bet Show Betano também é graças a vocês. Malta, um grande abraço, para a semana estamos de volta e até ao final da época. Um forte abraço, pessoal.